Fala galera, beleza? Hoje eu quero conversar com vocês sobre a aplicação dos conceitos de perspectiva em uma cena real, tá? Então eu vou usar o estudo que eu fiz recentemente, que eu até postei um time-lapse aqui no YouTube, e também a estrutura do meu curso de desenho de perspectiva, né? Do módulo 1 do curso de desenho de perspectiva, que são 20 semanas aqui. Vou passar praticamente por todas elas e mostrando a aplicação direta, tá? A gente começa o curso com semana 0 e semana 1, né? São duas semanas meio introdutórias. A primeira delas falando de desenho de observação, que eu acho que é a base aí para todo o nosso aprendizado, né? Principalmente do ponto de vista do iniciante, que está tendo o primeiro contato ali com o desenho. Ele precisa entender ângulos, né? Então a gente trazendo aqui para a imagem, né? A gente pensar em ângulos, como, por exemplo, se isso aqui fosse uma foto e eu fosse desenhar ela, eu preciso entender essa direção aqui e esse ângulo que está sendo formado pela vertical e a escada, por exemplo, assim como muitas outras coisas, né? E os espaços, né? A leitura desses espaços aqui, positivos e negativos na cena, né? Para que a gente possa ter as proporções corretas no desenho, tá? Então a observação é muito importante. Depois a gente vai entendendo, né, como desconstruir isso de forma até tridimensional para a gente poder reconstruir em outras direções, e aí é o processo mais de desconstrução e reconstrução, mas tem como seu princípio a observação também, tá? O desenho na rua, por exemplo, tem várias coisas que são interessantes para desenvolver isso. E o segundo tópico é a questão de aquecimentos, né, aquecimento e materiais. Aqui na frente tem alguns tópicos que eu vou usar, né, como base agora na turma 5, não sei quando você está vendo esse vídeo, na turma 5 do curso de desenho de perspectiva, que começa agora em setembro, tá? Aqui na descrição tem o link para quem tiver interesse, se ainda tiver aí a tempo quando você estiver vendo esse vídeo. As inscrições vão até o comecinho de setembro, tá bom? Mas a aula começa no dia 2 de setembro. Então vamos lá. E aí são alguns tópicos, né, que a gente vai tratar para dar uma introdução, até usando um pouquinho a estrutura que o Feng Zhu fala num vídeo dele do Design Cinema, que eu já falei várias vezes aqui no canal, tá? Então, segundo, aquecimento e materiais. Então, quais materiais você vai usar? Vai ser o digital, assim como eu estou usando agora, ou vai ser a caneta, vai ser o lápis, tem diversas possibilidades, né, e opções, e também aquecimento, técnicas manuais mesmo, de fazer linhas e tal, fazer curvas, e a gente treinar um pouquinho essa mecânica, que vai ser muito importante. Isso aqui é uma coisa que a gente vai, né, trabalhando para sempre, né? A gente vai sempre melhorando a nossa mecânica. Se você parar de desenhar um tempo, você vai perder um pouco disso, e aí você vai ter que ir sempre revisando, né, essas coisas, tá? Conceitos fundamentais. Aqui está o princípio da discussão de perspectiva mesmo. Então, o que é a linha do horizonte? Como é que funcionam as convergências, né, para a linha do horizonte? Por que elas funcionam dessa forma? Onde está posicionado o observador, o cone da visão, né? Como é que funciona essa questão das distorções em perspectiva? Então, tem várias questões que a gente vai utilizar, né? Eu trouxe aqui como exemplo a linha do horizonte, né, colocada aqui na minha cena. Foi uma linha do horizonte que eu defini para a cena, mas a gente pode simplesmente olhar à nossa volta e perceber onde é que está essa linha do horizonte, ver a relação disso com o observador e com a linha da visão, né, que vão coincidir se a gente estiver num sistema de 1 e 2 pontos, e vão ser diferentes a linha do horizonte real e o observador se a gente estiver falando de 3 pontos. Tá? Nesse caso aqui, se a gente for pensar numa foto e a gente fizer, né, o centro da foto, o centro da câmera sempre tem que ser a linha da visão. Tá? Então, se ele está um pouco abaixo da linha do horizonte, quer dizer que a gente está olhando um pouco para baixo, a não ser que seja cropada essa imagem, seja um recorte, tá? E aí é diferente numa câmera. Já não seria a imagem pura da câmera ou a imagem pura dos nossos olhos, né? Então, como está um pouco acima, a gente estaria aqui num sistema, iniciando um sistema de 3 pontos, né? Tem um grande artista e professor, o Eric Olson, ele fala que se a gente subir a visão até 7 ou 6 ou 7 graus para cima ou para baixo da linha do horizonte, a gente não precisa
sair de 2 pontos. A gente pode manter no sistema de 2 pontos que a gente não vai estar tendo uma distorção tão grande, não vai estar estranho. E é por isso que essa cena ainda funciona, porque eu tenho uma leve inclinação, então ainda não tem a necessidade de aplicar um 3 pontos tão aparente. Mas a gente vai voltar nisso mais para frente. Então é entender, né, as convergências, por exemplo, aqui, o que está indo para o meu ponto de fuga aqui na esquerda, o que está indo para o meu ponto de fuga na direita, que é o ponto de fuga que está até na folha, né, está dentro do desenho, né, e como que isso vai funcionar. A gente vai começar a ter até uma série de distorções aqui desse outro lado. Tá? Mas isso a gente vai vendo, né, com calma. São todos tópicos que são discutidos. Por isso que eu quis trazer também a estrutura do curso, porque são tópicos que são discutidos semana após semana. Então tem muito conteúdo aqui dentro, não dá pra gente falar tudo de uma vez só. Beleza? Então depois a gente passa para a semana 3 e 4, que são semanas de ferramentas. Tá? Então são ferramentas de dobrar em perspectiva, encontrar o meio, divisões e também espelhar em perspectiva. Então trouxe aqui uns exemplos. Então, por exemplo, achar o meio aqui para poder encaixar legal esses desenhos. Ou aqui, por exemplo, achar o meio, né, ficou um pouquinho deslocado aqui, mas eu poderia ter posicionado os quadros aqui um pouco mais para o lado, né, se eu quisesse que fosse realmente bem centralizado. É a mesma coisa aqui na janela. Para encontrar esse filete da janela do meio, eu usei também esse método do X, né, que é o método de encontrar o meio em algo que está em perspectiva. Mesma coisa aqui na porta, ficou também um pouquinho deslocado, mas são coisas que você acaba fazendo um pouco mais na percepção, mas você tendo as ferramentas você consegue utilizar também. Aqui no caso as divisões, né, eu peguei algumas divisões aqui das alturas. As alturas, como a gente está em 2 pontos, elas são iguais. Tá? Mas se a gente tivesse em 3 pontos, a gente teria que usar ferramentas para divisão. E a gente pode usar também, uma linha aqui de auxiliar, né, para a gente poder fazer as divisões. Então a gente pegar, né, as paralelas aqui e ir dividindo. Então tem várias ferramentas que são interessantes e é para isso que a gente usa, né? Então, por exemplo, se eu quisesse também dividir essa sequência aqui, ó, então vamos puxar essa linha aqui. Eu quisesse que isso aqui fosse certinho. Então, por exemplo, essa aqui vai ser um pouco menor que essa daqui e que só que vai ser igual a essa de cá. Então eu poderia usar uma ferramenta, né, para fazer essa divisão. Então colocando desde aqui da base, né, com todas as divisões certinhas e usando a minha linha do horizonte como pivô, né, para fazer todas essas divisões depois. Tá? Eu não vou entrar muito nas questões técnicas e como é que faz, porque senão a gente ficaria dias e dias aqui falando a respeito disso. Tá? E a semana 4 é principalmente, acho que a questão mais importante é a transferência de arcos. Tá? Então eu tenho um arco, às vezes até numa vista ortogonal, eu quero colocar em perspectiva. Ou se eu desenhar só metade, por exemplo, só essa metade aqui, como que eu dobro ela para o outro lado para ficar simétrico. Aqui é uma questão importantíssima de simetria, não que na anterior a gente não estivesse falando de simetria também. Beleza? Vamos lá então, semana 5 e 6. São 2 semanas bem conceituais para a gente realmente entender o espaço tridimensional e como é que ele funciona no lado mais físico, vamos dizer assim, né, e óptico da coisa. Então são medidas, mas o que a gente tira de importante aqui dessas semanas? A gente tira o espaço tridimensional, o plano tridimensional e como posicionar os elementos. Eu acho que isso é interessante para você conseguir visualizar e fazer um planejamento de como você vai colocar os elementos na sua cena. Tá? Eu trouxe um exemplo aqui de quadrados, por exemplo. Então eu defino no meu desenho que isso aqui vai ser um quadrado. Tá? Uma vez que eu defini que isso é um quadrado, eu defino várias coisas, inclusive o posicionamento real do meu observador. Tá? Porque aí eu posso, né, trazer isso aqui para a linha do horizonte. Esse aqui vai ser o meu ponto de fuga diagonal. E aí eu posso usar ele como guia para encontrar outros quadrados ao longo da minha cena. Então, por exemplo, esse quadrado aqui eu encontrei com base nisso. Então, se eu quisesse posicionar uma cadeira, por exemplo, nesse local aqui, poderia até fazer um quadrado um pouco maior, mas eu também teria
artifício, né, de saber que realmente é um quadrado real, uma vez que eu determinei que esse que está aqui atrás é um quadrado. Tá? Para medir um quadrado mesmo em perspectiva, a gente tem outros métodos, e aí depende muito do observador, e é tudo isso que a gente discute na semana 5 e 6. São semanas bem mais maçantes, mas são importantes para realmente você entender o posicionamento desses elementos no chão, né, e o grid como um todo. É aí que a gente começa a entender o espaço tridimensional mesmo, e é por isso a sua importância toda, tá? Semana 7 é uma semana muito importante, que infelizmente o Scott Robertson dá só um capítulo, só uma página no livro dele, né, falando dessa transferência de escalas, né, e consequentemente até de figuras na cena. E foi uma coisa que eu usei aqui, né? Então, aqui são as medidas que seriam referentes à altura de uma pessoa, né? E eu consigo movimentar ela na minha cena usando como guia alguns pontos de referência, o RP, Reference Point, que a gente vai usar lá na linha do horizonte. O Marcos Mateu Mestre também fala um pouco disso no livro dele, tá? Então ele discute um pouquinho mais. Então tem algumas técnicas interessantes, até uma técnica que faltou eu usar aqui um pouco mais. Eu usei mais no final do vídeo para corrigir o tamanho dessas poltronas e do sofá, mas acabei não corrigindo o tamanho da escada. Se você vê o tamanho de uma figura aqui, o corrimão ele acabou ficando um pouco alto, mais ou menos na altura quase do ombro da pessoa. Então seria estranho, né, você subir uma escada que o corrimão é tão alto, né, quase que da sua altura, tá? Então foi um problema que eu fiz, um erro que eu fiz durante a execução do próprio desenho. Poderia ter usado essa ferramenta para ter certeza que estava indo no caminho certo, tá? Próxima semana, Draw Through. Aqui a gente está falando de um ponto muito importante, principalmente do livro do How to Draw, né, que é o que é ensinado tanto no Art Center quanto na FZD, que é você pensar a tridimensionalidade mesmo no lado que você não está vendo do objeto, principalmente de objetos simétricos, tá? Então eu trouxe aqui como exemplo essa mesa, né, que está aqui no meio do caminho. Então, como que eu posso desenhar o que eu não estou vendo? Então essa parte, por exemplo, de trás aqui, a lateral da mesa lá do outro lado, né? A relação disso com o que a gente chama de linha central aqui, que vai ser uma linha de simetria, muito importante em veículos, por exemplo, né? E como que a gente pode fazer todas as medições para que isso aqui fique tudo simétrico. Nesse caso aqui, eu fiz ela através da silhueta. Se vocês olharem o time-lapse, eu vou colocar o link aqui na descrição. Se vocês olharem o time-lapse, eu fiz pintando isso aqui de branco, então pelo desenho da silhueta. Então acabou ficando um pouco deslocado, por exemplo, com relação à linha central, eu vejo que esse pé aqui, ele bate mais ou menos na altura em que começa a curva. Nesse outro aqui, essa outra perna aqui está batendo um pouco depois do ponto que começa a curva. Mesmo o tamanho das curvas aqui está um pouco diferente, então não está 100% simétrico. A questão é, funciona em perspectiva? Acho que funciona. Pelo menos o desenho aqui parece estar funcionando, não chama tanto atenção esses problemas. Mas quanto mais próximo do certo a gente tiver, melhor vai ser visualmente, mais atrativo visualmente ele vai ser. Não precisa, lógico, endurecer o desenho por conta disso, mas usar alguns artifícios é sempre interessante, tá? Próximo tópico que a gente discute, e que é outra ferramenta importante, é a questão dos grids e a construção dos grids e as ferramentas para fazer isso, né? E os underlays também, seja do 3D ou seja de fotos. É super importante para a gente poder trabalhar de uma forma até um pouco mais eficiente. Então, vamos lá. Aqui, construção de grids. Tem uma ferramenta, por exemplo, a ferramenta do Brewer, para eu saber que eu estou usando sempre a mesma linha do horizonte. Isso é uma coisa que parece trivial, mas não é. Posicionar uma caixa, por exemplo, em perspectiva, né, você tendo as guias, uma vez que você colocou esse ponto aqui, se eu não tiver o meu grid aqui atrás e nem o meu Brewer, para onde que vai essa outra aresta, né, e esse outro lado aqui da caixa? Eu sem ter as guias, fica um pouco difícil eu estimar isso. Então eu uso esse método do Brewer para poder encontrar, né? Então eu uso aqui
esse artifício das horizontais e verticais, isso só funciona em 2 pontos de fuga, tá? Para eu encontrar onde que vai ser a minha direção que está indo para o mesmo ponto de fuga e para a mesma linha do horizonte, tá? Então são pequenos artifícios que são interessantes para a gente ter em mente. E aqui a imagem, né, embaixo, então eu peguei a imagem, na verdade, primeiro, fiz a minha, então vamos tirar até aqui, ó, fiz o meu grid e depois eu construí em cima. Então eu usei uma imagem de underlay aqui para poder fazer o desenho, tá? Então vamos lá, segue o jogo. Próxima semana, planos inclinados, muito importante também, como a gente tem convergência para a linha do horizonte, quando a gente tem um plano inclinado, a gente vai ter uma convergência sim, só que para alguns pontos de fuga auxiliares. Então você vê aqui, ó, a gente tem a escada subindo, então todas as linhas que forem paralelas a esse ângulo da escada, eles vão para o mesmo ponto aqui em cima desse ponto de fuga aqui na linha do horizonte, tá? Então é um ponto de fuga que a gente chama de auxiliar lá em cima, tá? Aqui, ó, um X. Mesma coisa para esse outro lado, essas outras estão vindo para cá, elas vão se encontrar em um ponto lá em cima. Então o importante é manter uma convergência coerente, tá? Então vamos lá. Próxima questão é aplicação e construção. Então é pegar muitas das ferramentas que a gente já viu até aqui e realmente fazer uma construção, né? Construção de arquitetura, no caso do curso, a gente trabalha um pouco mais em cima disso. Mas a gente também pode fazer coisas um pouco mais simplificadas. Eu trouxe aqui o exemplo do móvel. Então a gente pode usar, por exemplo, o método do X, a gente usa esses pontos aqui para o posicionamento aí das nossas pernas da mesa, né, e como que elas vão se relacionar no próprio chão, né? Então a gente pode usar várias coisas para a gente acertar bem onde que está posicionando esse elemento em 3 dimensões, tá? Aí a gente entra nos conceitos de elipses, um conceito muito importante e algumas vezes até meio ignorado aí, tá? Então elipses vai ser a base para muitas discussões, inclusive para a discussão aqui do próximo tópico, que é múltiplos pontos de fuga, tá? Então a gente pega aqui, por exemplo, a semana 11, a gente vê o que está acima da linha do horizonte, a gente vai ver a parte de baixo da elipse, né? E o que está abaixo da linha do horizonte, a gente vai ver a parte de cima da elipse, tá? Então, se a gente tivesse barris aqui pela cena toda, a gente veria a parte de cima do barril e aqui a gente veria a parte de baixo, tá? E como que vai aumentando o grau também, né? Quão mais gordinha vai ficando essa elipse quando ela vai se distanciando da linha do horizonte, e quando ela vai ficando mais próxima da linha do horizonte, ela vai ficando mais fina até, se ela estiver bem em cima da linha do horizonte. Então, por exemplo, aqui, ó, aqui é uma reta, a elipse, e aí depois ela começa a curvar para cima de novo, né, até chegar naquela lá de cima, e aqui embaixo ela começa a curvar para baixo, até chegar nessa próxima, tá? Mas aqui em cima ela vai ser uma reta, então grau 0 da elipse, tá? E por que isso é importante? Né, na semana 12 a gente falou aqui de múltiplos pontos de fuga, né? Quando eu quero rotacionar um elemento, um dos artifícios que eu posso usar, então, por exemplo, vamos até tirar aqui. Então eu tenho vários elementos diferentes nessa cena, né? Então tem alguns que estão na perspectiva, a mesma perspectiva da casa, então eles vão respeitar os mesmos pontos de fuga. Mas eu tenho também, por exemplo, o sofá, que está numa orientação um pouco diferente, e tem essas poltronas que estão numa orientação diferente da casa e diferente do sofá. Então como que eu posso usar certos artifícios, principalmente de rotação e de elipses, para posicionar esses elementos aqui, tá? Aqui dá até para perceber, né, que usando esses pés aqui da mesa, na verdade esse cara aqui, ó, era para estar aqui. Então houve um erro aqui na cena, parece que a poltrona está levantada meio como caindo para trás assim, né? Isso é um erro de posicionamento do elemento em 3 dimensões, tá? Então a gente tem essa sensação de instabilidade no elemento porque ele está mal posicionado, ou aquela sensação de que está torto mesmo, sabe? Acontece também, tá? Próxima questão, importante também, um pouco mais complicada, é a construção em 3 pontos, tá? Se a gente for fazer construção formal em 3 pontos, ela é realmente bem difícil, tá?
Então a gente precisa muitas vezes usar a percepção aí. No caso da minha cena aqui eu não usei 3 pontos, mas como a linha do horizonte está um pouco deslocada para cima, eu poderia sim começar a ter uma convergência. Eu acho até que eu exagerei um pouco, essa convergência seria até mais suave do que eu fiz aqui na cena. Tá? Eu não estou virando a câmera tanto para baixo para justificar uma convergência tão rápida para baixo. Tá? Próximo ponto. Próximo ponto é a continuação de elipses. Então aqui a gente fala de divisão de elipses. Então, por exemplo, aqui no lustre, né, esse lustre é um lustre simples com 5 divisórias, né, eu fiz no olho mesmo, tá, o posicionamento dessas divisórias, mas vamos supor que eu quisesse ter um lustre bem grande, né, um lustre bem grande, que fosse praticamente a peça central da minha cena. Nesse caso aqui é uma peça secundária. E eu quisesse fazer, por exemplo, 12 divisões no meu lustre, com 12 velas e tal. Né? Uma cena, por exemplo, tipo da Bela e a Fera, assim, que vai ter um lustre super importante, alguma coisa do gênero. E eu quisesse fazer as 12 divisões. Eu posso usar alguns artifícios, né, para fazer isso funcionar direitinho. Ou 12 divisões, a gente já pensa até num relógio, né? Se eu tivesse um relógio aqui na parede, não, né? Porque aqui na parede, no final das contas, ele não vai ser tão importante. Mas vamos supor que a gente estivesse desenhando o Big Bang. E vai ser importante, a gente tem que acertar essas divisões de pontos aí para que fique, né, certinho, né? A gente não faça uma coisa muito fora do que seria uma divisão de relógio. Então a gente pode usar esse artifício, né? Ou pode usar até um underlay. Hoje em dia a gente tem várias ferramentas e essa é uma delas, tá? Próximo ponto é a aplicação de elipses. Semana a gente chama de semana extra 4 no curso, que é, por exemplo, a gente fazer a base da roda de um carro. Então a gente usar a guia, né, para achar esse chão e achar as rodas do carro convergindo para um mesmo ponto e eu poder a partir daí construir aqui a lateral do meu carro e assim por diante, tá? Então a questão é como posicionar e utilizar essa aplicação das elipses, principalmente em veículos, tá? Nesse caso da cena aqui não faz sentido, tá? E por fim, né, a última semana do módulo 1, que é a última, não é a última conceitual, porque no módulo 2 a gente mergulha muito mais em construção de sólidos e algumas ferramentas para cortes e divisões de sólidos mais complexos, não sólidos um pouco mais simples como a gente vê aqui, tá? Mas é um fechamento aí, vamos dizer, das ferramentas que a gente tem. Então a gente fala um pouco de Dynamic Sketching aqui, né, que é utilizar os sólidos primitivos, né, e fazer o seu planejamento de posicionamento na cena, e também a questão dos orgânicos e as linhas de contorno, né, contour lines, que vão ser super importantes, e a gente vai pensar sempre em cilindros. No caso aqui a gente fala de insetos e objetos, mas a gente pode também falar da figura. Então se eu for posicionar uma figura nessa cena, tem que sempre lembrar daquela questão das elipses, né? Onde que estão os cilindros, para onde que eles estão direcionados, né? Como que vão ser essas elipses que estão nos cilindros aqui e como que a gente faz isso tudo funcionar na cena. Beleza? Por fim, a gente aplica tudo isso em um projeto final, né, do módulo 1. Beleza? Eu espero que tenha ajudado a deixar um pouco mais claro a importância de livros como How to Draw e o Frame Perspective 1 e o tipo de coisa que eles discutem, né? Como que isso se aplica a uma imagem real, a um desenho que, lógico, você vai trabalhar de uma forma um pouco mais solta, principalmente se você já tiver uma base, né, de todos esses conhecimentos na cabeça. Isso flui de uma forma muito mais natural, não tão medida, mas as ferramentas de medição, elas são muito importantes, principalmente quando você está com dúvida e, mais importante ainda, durante o seu processo de aprendizado. Beleza? Então, espero que tenha ficado claro, espero que tenha ajudado um pouco vocês. Mais uma vez, o curso está com inscrições abertas na data de publicação desse curso, desse vídeo. As inscrições vão até, acho que uma semana depois do início, então até o dia 9 de setembro, mas quanto antes você se inscrever, mais você consegue passar tempo olhando o material já está todo disponível na plataforma. O link está aqui embaixo para se inscrever, é brushworkatelier.com/cursos, mas vai ter o link aqui na descrição.
E é isso aí. Se vocês gostou, deixa um like, se inscreve no canal, compartilha com alguém que ainda não entende bem aí das questões de perspectiva e deixa aqui nos comentários qual que é a sua dúvida com relação à perspectiva, o que mais você gostaria de aprender, né? E se você fez o curso ou está fazendo, a gente está com a turma 4 em andamento nesse momento, deixa uma mensagem aqui vendo o que você aprendeu com essa aplicação um pouco mais direta, tá bom? Então é isso, a gente se vê em outro vídeo e até a próxima.